quais são os gastos médicos e também com educação, a gente pode separar, que podem ser deduzidos? Existe um valor limite para cada uma dessas deduções? Não. No caso, vamos separar também aqui a questão de gastos com saúde, né? Quais são os gastos com saúde são os mais comuns? São consultas médicas, gastos com hospitalização, internação, psicólogos, dentistas, né? São os terapeutas, fisioterapeutas, né? Seguro-saúde ou assistência médica, seguro odontológico, né? Ou um plano de assistência odontológica, né? Tudo isso ele tem que ter sido suportado pelo contribuinte. Isso é muito importante, né? Isso é um erro muito comum. Eu paguei uma consulta médica para minha tia. Olha, mas sua tia não está na sua declaração de imposto de renda. Ela não vai deixar de ser uma despesa médica, mas essa despesa não vai ser dedutível do imposto de renda. Eu paguei para o meu pai assistência médica mensalmente. Só que seu pai não está na sua declaração como dependente, então logo você não pode lançar isso como uma despesa sua. É importante que essas duas coisas sejam cumulativas, ou seja, as despesas são do contribuinte e elas têm que ter sido pagas pelo contribuinte, suportados o ônus pelo contribuinte, e se for alguma pessoa que não seja o contribuinte, elas têm que estar listada dentro da sua declaração, ou como dependente, ou como alimentando por força judicial ou força de acordo. Né? Então é muito importante isso. Todas as despesas médicas. Parênteses, explica o que é se alimentando por força judicial ou força de acordo. Porque quando você pode ter situações, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, que é mais fácil explicar na prática do que nas questões técnicas. Imagina que um determinado contribuinte se separou de sua cônjuge, né? Então, e tinha um filho em comum e judicialmente fizeram um acordo judicial onde o marido vai pagar uma pensão para este filho. Né? Este filho, ele ficou com a guarda da mãe. Então a mãe, em tese, esse filho vai figurar como dependente na declaração da mãe ou não, é uma escolha dela. Né? Mas para o contribuinte, para esse titular, para esse pai que está pagando a pensão, ele vai ter que ser relacionado como alimentando. Né? Naquela fichinha que nós falamos logo no começo da nossa entrevista. Então, por quê? Porque eu estou pagando uma despesa para este filho, né? Ele não é dependente da minha declaração e eu estou pagando uma pensão que para mim é dedutível, para ele é isento, né? Mas também estou pagando despesas por força judicial ou por força de acordo. Por exemplo, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar assistência médica, eu tenho todas as despesas médicas desse meu filho, eu que pago, né? E isso foi acertado naquele acordo ou naquela decisão judicial ou em alguma escritura de acordo. Então, a partir deste momento, toda essa despesa ela só é dedutível se essa pessoa que eu estiver pagando essa pensão estiver figurando na minha declaração de imposto de renda. Tá? E aí, extrapolando aqui, eu posso ter, por exemplo, uma decisão judicial de que eu tenho que dar uma pensão alimentícia para o meu pai, para minha mãe, né? Para seja quem for. Isso independe qual é o tipo de pessoa que vai figurar como alimentando na declaração. Perfeito. Então você estava falando que a gente tem que, o declarante tem que suportar esse valor de dedução, seja deles ou do dependente ou do alimentando. Aprendemos essa hoje, hein? Então tem que suportar. E aí qual que é o valor limite? Não, quer dizer, não tem um limite, mas tem um percentual que pode ser abatido? Não, também não. Assim, em tese, o limite é o quanto você ganha, né? Você não pode ter gasto mais do que você tenha ganhado. Mas assim, não existe um limite para despesas médicas, né? Inclusive, despesas médicas é um dos pontos que mais retém declaração em malha. 57% das declarações de 2024 no base de 2023 foram retidas em malha por conta de lançamento de despesa médica. E aqui há um grande ponto que tem que tomar um cuidado. Muitas vezes o contribuinte ele possui um plano de saúde. O plano de saúde muitas vezes reembolsa uma parte da despesa médica. Né? Essa parte reembolsada de uma consulta, de um tratamento, seja qual for, mas ele foi lá e pagou pelo tratamento, por exemplo, fazer a fisioterapia. Só que eu pagava, o contribuinte que pagava mensalmente lá, ou diariamente a cada sessão, a fisioterapia. E aí ele pega esse recibo e manda para a assistência médica reembolsar. O que é despesa dedutível para ele? Só a parcela que não foi reembolsada. Então ele tem que lançar o total do pagamento, lançar o valor que foi reembolsado como parcela não dedutível, para que
para que ele só se aproprie da dedução daquela parcela que ele teve o ônus do pagamento. Diferença, né? A diferença. Ele tem plano de saúde que paga só 50%, por exemplo, reembolsa só 50%. Então, se você pagou R$200 na consulta e o plano de saúde reembolsou 100, você só pode deduzir o 100 desse recibo. Você tem que lançar o total pago e o total reembolsado. E também o plano de saúde tem o informe de rendimentos do plano de saúde, onde eles geralmente já colocam tudo organizadinho ali, né? Isso. Que eles reembolsaram, não reembolsaram e o quanto que você vai colocar para deduzir. Aquilo, vou falar para você, a declaração pré-preenchida, ela vai induzir o contribuinte ao erro. É por isso que tem que ficar muito atento. Quando você baixa a declaração pré-preenchida, ela não traz esse campo. Por que não traz esse campo? Porque as informações de reembolso, muitas vezes, são feitas por empresas. Né? A empresa, ela é intermediária entre o empregado, né, e a assistência médica, né? Só que essa informação do reembolso, a empresa não provém para numa declaração que até esse ano existia, não vai existir mais, chamada DIRF, então a Receita não disponibiliza isso. E logo não disponibilizando isso, o contribuinte, quando ele baixa a declaração ou inicia a sua declaração pela declaração pré-preenchida, ela não vem com essa informação de reembolso. E muitas vezes ele deixa de colocar isso. Deixando de colocar esse campo, ao processar a declaração de imposto de renda, a Receita, cruzando com as suas informações a posterior, ela vai reter essa declaração em malha. Tá? Então é muito importante que eu falo isso por causa própria, né? A minha declaração de imposto de renda eu iniciei pela pré-preenchida e de fato não veio nenhum campo lançado aqui como abatimento, né? Como dedução, como parcela não dedutível.